Bom, então a gente vai dar agora início à nossa próxima palestra, com a astróloga Celisa Beranger, A Sabedoria das Estrelas Fixas, os dois métodos. A tradução do texto do Anônimo do ano 379 esclareceu o que faltava para o método original de ascensão das estrelas. Os presságios astrológicos começaram pelas estrelas. Por este motivo, séculos depois, quando localizados, os planetas receberam a designação de estrelas errantes. Após 30 anos, a grande maioria dos astrólogos continua a ignorar este método e os poucos que utilizam estrelas seguem Ptolomeu, que as transformou em planetas. Estrelas possuem interpretações específicas, primeiro em função da constelação a que pertencem e depois com relação ao seu próprio significado. Currículo da Celisa: formação acadêmica em arquitetura, consultora, pesquisadora e autora de textos e livros. Diretora do Espaço do Céu, palestrante em congressos ibero-americanos, ex-presidente do SINAGE e da CNA. E quero complementar aqui que ontem o Espaço do Céu completou 25 anos e eu quero parabenizar. Muito obrigada. É uma honra e um prazer estar aqui no meu 22º simpósio, que, graças a Deus, eu participei de todos e fui presidente do SINAGE, tenho grande amor ao SINAGE, eu acho muito importante que a gente se una em uma instituição realmente para a luta pelo engrandecimento da astrologia. E é interessante poder falar, depois do Carlos Fini, que falou aí das galáxias, e a minha primeira imagem são os pilares da criação, onde nascem estrelas, a foto mais nova do telescópio James Webb, que tinha foto do telescópio Hubble, mas o James Webb agora, há menos de um mês, a NASA divulgou essa foto. É interessante também observar que se sabe que as cavernas do Paleolítico Superior, entre 28.000 e 10.000 a.C., tinham representação das constelações, principalmente a Ursa Maior, a Ursa Menor, mas no ano de 2000, o PhD Michael Rappengluck, da Universidade de Munique, afirmou que a constelação que se encontra na caverna de Lascaux, com as Pleiades em cima, é a constelação do Touro, e que isso tinha ocorrido em 15.300 a.C., quando essa constelação se encontrava no equinócio de outono do hemisfério norte. E aqui está o desenho das Pleiades, que são estrelas consideradas ainda jovens. Por quê? Porque a idade do universo não tem nada que ver com a nossa. Então, elas são jovens porque temos aí, depois de 17.300 anos, elas ainda estão envoltas em gás e poeira. Ok. Não, centro vai ficar difícil. Eu vou para lá. Também posso ir para o outro lado. Então, vamos observar que as estrelas se movimentam. Na verdade, Parco descobriu isso no século II a.C., mas esse movimento só foi confirmado por Newton. Nós vamos observar que aqui aparece o movimento do Sol e o movimento dos planetas no zodíaco, e as estrelas se movem no sentido contrário, devido ao movimento do eixo da Terra, que vai refletir uma diferença aqui no ponto vernal, no sentido do céu, que é a chamada de precessão dos equinócios. Então,
Como disse ali o Carlinhos, esse movimento completo ocorre da ordem de 26 mil anos, 50 segundos por ano. Ou seja, é muito lento e imperceptível, mas ele ocorre. É importante lembrar que a astrologia surgiu com as estrelas. O signo é uma criação do homem entre o século VII e o século V. No ano de 1995, o russo Alexander Goldstein, no Instituto de História da Ciência e Tecnologia, apresentou na Academia Russa um estudo dizendo que as estrelas, as constelações foram localizadas no céu em quartetos, a partir de 5.600 a.C., ou seja, na época em que começaram a ser constituídas as cidades na Mesopotâmia. Então, aqui nós podemos ver, nessa época, a constelação de Gêmeos, no equinócio vernal, Virgem, solstício, Sagitário, equinócio, Peixe, solstício. Em 2.700, ou seja, 2.900 anos depois, as constelações vão para Touro, Virgem, Escorpião e Aquário. Em 1.200, Áries, Câncer, Libra e Capricórnio. Nos dias de hoje, elas estão, portanto, aqui 3.200 anos depois, elas estão aqui. Já entrou o Peixe, está saindo o Peixe. E ainda não entrou o Aquário, que, segundo os astrônomos, só vai entrar em 2.300 e alguma coisa, ou 2.399. A primeira história que se tem de referência com relação às estrelas é do príncipe de Gudéia, governador de Lagash. Uns dizem que é de 2144 a 2122, outros de 2122 a 2102, que ele sonhou que ele tinha que construir um templo orientado pelas estrelas. A historiadora Tansy Barton, da Ancient Astrology, está na bibliografia que eu vou deixar para vocês, vai dizer que em 1800, antes de Cristo, foi a primeira lista de estrelas da Babilônia, que não tem os nomes que nós conhecemos hoje, e que o título era Reze para os Deuses da Noite. Nessa época, ainda não havia visão dos planetas, apenas estrelas, o Sol e a Lua. Um texto do período cassita, de 1500 a 1200, apresenta a média da distância entre 8 constelações. E em 1100, sim, antes de Cristo, a lista do astrolábio já fala nas estrelas que ascendiam com um sol a cada mês, que é chamada de ascensão helíaca. E diversos templos foram direcionados em relação à ascensão com o Sol, a ascensão helíaca das estrelas. O templo de Anu em relação à Capela, o templo de Sete em Karnak em relação a Canopus e o templo de Artemis em relação a Spica. Sírius, a estrela mais brilhante do céu, conhecida como Sotis no Antigo Egito, marcava o início quando ela ascendia com o Sol, depois de levar um tempo invisível, começava o calendário religioso. A ascensão helíaca, só para a gente ter uma ideia, ela ocorre realmente quando a estrela que ascende no horizonte, ela não tem que ascender no leste. Aqui nós estamos falando de sistema do horizonte, que o observador está no centro. Então, a estrela pode ascender próxima do leste, mas não no leste, e o Sol nós sabemos que ascende exatamente no leste. Na verdade, ela não é visível, ela vai ser visível uns 10 dias depois, quando efetivamente o Sírius ascende imediatamente antes do Sol, qualquer estrela. Então, a ascensão helíaca só vai ser visível por volta de 10 dias depois da real ascensão helíaca.
Então, ué, o que aconteceu aqui? Não, apertei o daqui para frente. Ok. Então, o que aconteceu é que todos os primeiros presságios astrológicos eram em cima das ascensões helíacas das estrelas. Mas não é possível. Eu estou apertando o certo. E ele está indo para errado. Ok. Vocês já devem ter ouvido falar do Enuma Enlil e no Mulapim. O Mulapim é o compêndio do conhecimento astrológico que foi colecionado entre 800 e 686 a.C., mas que começou a ser desenvolvido, na verdade, em 1000 a.C., e que lista as constelações em 3 faixas paralelas ao Equador. Eram 17 as constelações ao longo da eclíptica, portanto, anterior à constituição dos signos. Na verdade, a gente vai ver que a astrologia funcionou 1.500 anos sem signo, baseada em constelações. O texto inclui também datas de ascensões helíacas, ascensões e ocasos simultâneos de estrela, caminhos da Lua, de alguns planetas, aí já existiam, eram visíveis os planetas que não se sabe. Foi entre 1200 ou 1600, não se tem exatamente essa indicação. E ainda o esquema para acrescentar dias ao calendário, terminando com uma lista de presságios. O Mulapim pode ser visto no Museu Britânico. Todos os sistemas antigos de estrelas, quer dizer, o de Filolau de Crotona, que considerava o fogo no centro, ou o de Ptolomeu, que já considerava a Terra no centro, o último círculo era sempre o das estrelas fixas. Por esse motivo é que, quando os planetas foram descobertos, foram considerados como estrelas errantes. Esse continua a ser o zodíaco mais famoso, que é o zodíaco de Dendera, do Templo de Dendera, no Egito, que se encontra no Museu do Louvre. Eu fiz um estudo grande sobre ele a partir do trabalho do astrônomo Escoville, que detectou pelos eclipses que estão representados que o zodíaco é de 50 a.C., por volta de agosto de 50 a.C. Na verdade, ele não é um zodíaco verdadeiro, porque os 5 planetas estão estacionados. Então, aqui nós vamos poder ver a Ursa Maior e a Ursa Menor, as constelações do hemisfério norte, as constelações do zodíaco e as constelações do hemisfério sul. Apenas 2 estrelas estão em destaque, Sírius e Canopus. Então, Sírius, que tinha uma grande importância para o Egito, porque esse terceiro aqui não é estrela, é a constelação de Órion. Então, apenas essas 2 estrelas, nós vamos ver que Canopus é considerada, na época, uma constelação muito importante. E o Coville foi com outro colega para comprovar que Canopus realmente seria visível em Dendera. E eles passaram um tempo lá, porque ela fica um tempo invisível, e eles comprovaram que realmente Canopus era visível. A minha palestra aqui, depois de 17 anos, que em 2005 eu fiz uma palestra sobre estrelas fixas, falando desse segundo método, claro que eu já desenvolvi muito de lá para cá, mas é para incentivar a utilização e chamar atenção para a importância das estrelas fixas no mapa natal. Estrelas devem ser consideradas como a base sobre a qual o zodíaco, ou melhor, o mapa natal, se situa. A utilização das estrelas enriquece a interpretação porque acrescenta informações. Os astros aos quais elas estiverem ligados recebem a sua influência, ou seja, a sua função é alterada em função do significado da estrela. A vida terá destaque se as estrelas assim apontarem. Portanto, a grandeza será alcançada somente com o apoio das estrelas. Estrelas são as grandes indicadoras de feitos espetaculares.
Só as estrelas podem elevar ao cume do sucesso ou produzir a sua derrubada. O fato de ter estrelas que promovem sucesso e fama não garante uma vida de destaque, mas para ter essa vida de destaque é preciso que as estrelas confirmem. Até a década de 90, o que nós conhecíamos como método de estrelas foi o método criado por Ptolomeu. Antes de tudo, eu quero lembrar que estrelas são corpos celestes gigantes que possuem luz própria e podem ter o seu sistema de planetas, que a partir de 1996, quando Urano entrou em Aquário, começaram a ser conhecidos milhares de sistemas de planetas, que hoje já tem mais de 5.000. Nós achávamos que éramos os únicos. Coisa impossível, né? O Sol é apenas uma estrela de quinta grandeza, nem é tão grande assim, mas todos são corpos gigantes. Então, o que Ptolomeu faz? Meu Deus, ele projeta as estrelas na eclíptica e transforma-as em planetas. E sugere para elas uma natureza planetária. Olha, a estrela não é planeta, nem pode, quer dizer, planeta que não pode ser estrela, né? Então, por exemplo, no local em que a figura do touro parece cortada, que nós vamos ver que no mundo grego, a constelação de touro é cortada, como a gente vai ver aí, não como ela está representada na caverna de Lascaux, na França. As estrelas são da natureza de Vênus, mas as Pleiades se relacionam a Marte e Lua. Na cabeça, entre as Pleiades, ele vê errado, porque ele vai falar que Aldebaran vai estar nas Pleiades e não está, na verdade. Aquela mais brilhante e resplandecente, que é chamada Pequena Tocha, é marciana, Aldebaran. Qual é a outra questão importante? Os diversos autores divergem com relação à natureza planetária das estrelas. Cada um dá o que ele acha. Dizem que Ptolomeu deu as cores em função, deu a natureza em função das cores das estrelas, mas ninguém tem certeza disso. Então, cada um usa o que quer. E, como vai acontecer com Réon de Bertin, vai incluir Urano e Netuno. E outros vão incluir também Plutão. E o que ocorre? No século XV, o sistema proposto por Ptolomeu foi alterado por Ulugh Beg e possivelmente o Regiomontanus do sistema de casas, mudando a referência de polos eclípticos para polos equatoriais, misturando dois sistemas de coordenada, o sistema do Equador e o sistema eclíptico. Então, o que ele fez foi isso. A referência era aqui, a partir do polo eclíptico, e ele gira para cá. E isso deslocou a posição da longitude da estrela. Por exemplo, eu vou usar a referência do anônimo. Spica, em 379, estava em 29 graus de Virgem. Para atualizar, nós temos que multiplicar esse número de anos por 50 minutos, 50 segundos. Vamos encontrar 22 graus e 50. Então, somando a atualização, 21 graus e 50 de Libra. Hoje, a posição de Spica é 24 graus 09 de Libra, com pequena diferença entre um programa e outro. A mesma coisa com Fomalhaut, em 10 de Aquário, a atualização daria 2,50 de Peixes, ela vai estar hoje em 4 graus e 10 de Peixe, ou seja, da ordem de 1 grau e 20 a mais do que elas teriam na época de Ptolomeu. Aí eu quero mostrar para vocês, isso é uma carta celeste, a partir de 1930, a União Internacional de Astronomia transformou o que era, para os antigos, 45 ou 48 constelações em 88, ligadas sempre por linhas retas, ou seja, ignorando as figuras que os antigos viam. Então, nós vamos ver uma constelação, por exemplo, como a de Argo, transformada em 5 constelações. E o mais interessante é observar aqui
que, pelo método de Ptolomeu, uma estrela como Polaris, que é a mais de declinação mais elevada, e uma estrela como Betelgeuse, aqui de Órion, muito perto do Equador, cai no mesmo ponto, tem o mesmo grau. E também, se nós observarmos aqui, a estrela Spica, que está sobre a eclíptica, e a estrela Arcturus, que está aqui bem mais acima, também caem sobre o mesmo ponto. Quer dizer, claro, você vai dizer, não, mas foi passado para a eclíptica para virar planeta. Então, em 1990, quando haviam muitos tradutores de textos, Carmen de Ita, que está aqui mesmo, participou de um grupo desses na Espanha, tradução de textos antigos. Os americanos criaram o Project Insight. E no Project Insight, eles traduziram os fragmentos do texto do Anônimo 379, que ninguém sabe o nome, por isso é conhecido assim, que deram a designação de tratado sobre as estrelas brilhantes. E mostrou o que era a questão das ascensões e culminações, às quais diversos autores se referiam, inclusive Morand de Villefranche, na sua teoria das determinações, que ele dizia, entre as determinações de um astro, tem que observar as estrelas. O texto do Anônimo divide as estrelas em dois grupos, as estrelas zodiacais e as estrelas fora do zodíaco. As estrelas poderiam ser consideradas no zodíaco se elas tivessem uma latitude, ou seja, distância da eclíptica no sistema eclíptico, suficientemente pequena para serem tratadas como planetas. E estrelas fora do zodíaco, longe da eclíptica, eram medidas de acordo com o grau eclíptico com o qual ascendiam, se punham, culminavam superior ou culminavam inferior. Ou seja, a importância da visibilidade. As estrelas teriam que ser visíveis para serem consideradas. Esse é o horizonte. É bom para ver, como eu falei, vamos ter aí os pontos cardeais e observar que, infelizmente, alguns livros de astrologia dizem que zênite e meio do céu é a mesma coisa, nadir e fundo do céu é a mesma coisa. Isso é um erro grave, porque são dois sistemas de coordenadas muito diferentes, quer dizer, o sistema do horizonte e o sistema eclíptico. Então, vou mostrar para vocês pequenos trechos desse Tratado das Estrelas Brilhantes. Ele começa com o Anônimo dizendo: quando em um nascimento a Lua estiver junto a uma das estrelas brilhantes e notáveis, o que significa que tem o mesmo número de graus que elas, e particularmente se a Lua se mover rapidamente conforme o vento, ele está se referindo à latitude, tal como a estrela brilhante que está nas proximidades do grau dela, suscita os nascimentos mais brilhantes, mais notáveis, mais favorecidos. Da mesma forma, se uma das estrelas brilhantes surgir na hora do nascimento, ou caso se encontre no meio do céu, ou mesmo nos outros pontos angulares, descendente, fundo do céu, isso produzirá aqueles que são estimados, eficazes, dominantes, envolvidos em muitos assuntos, com muitos bens famosos ou temidos nas cidades ou regiões. Então, ele dá a maior importância à relação da estrela com a Lua. Nós sabemos que a astrologia começa com a predominância da Lua sobre o Sol, e ele mantém essa indicação. É importante dizer que o Anônimo faz uma diferença entre a localização das estrelas no ascendente no meio do céu, que funcionariam durante toda a vida, e no descendente, que só apareceria na metade da vida e poderia promover uma boa estrela, um favorecimento no casamento. E no fundo do céu, ele se refere a estrelas que seriam estrelas que apareceriam na velhice e que propiciariam prosperidade e patrimônio apenas na velhice.
Em todos os estudos que eu tenho feito, eu discordo, porque eu não concordo com essa condição de etapas específicas. E aqui vamos ver uma referência a estrelas. Eu vou abreviar um pouco para não demorar muito. Ele fala de Spica, de Vega, de Fomalhaut, de Deneb Adige e de Alfeca, que ele vai dizer que é uma mistura de Afrodite e Hermes e que, de alguma maneira, caso surja na hora do nascimento, faz com que os assim nascidos sejam não apenas notáveis, abastados, estimados, instruídos, filosóficos, e uma série de vantagens que ele vai colocar aqui. Porém, às vezes também são promíscuos e inconstantes frente aos prazeres sexuais. Aí vem a parte mais importante. Isso acontece se Ares, os nomes são todos gregos, estando acima do horizonte a leste, olhar para um desses lugares na hora do nascimento. Se Cronos vir uma dessas 5 estrelas na hora do nascimento, são gerados sábios em prognósticos e versados em livros secretos ou iniciações. Mas se Zeus, na ascensão, olhar uma das 5 estrelas brilhantes que mencionei, com quem está compartilhando a hora do nascimento, promoverá grande sorte, renome, poder e autoridade. Aí ele está falando do que mais nos interessa, que é o método dos parãs. O anônimo relaciona cerca de 30 estrelas e chama atenção para Aldebaran, que tem uma força dupla em relação às demais estrelas brilhantes. Ele diz que, por ser mais facilmente visível, mais dá tudo de bom para ela. Como Ptolomeu, ele também confunde, colocando Aldebaran dentre as Pleiades. E aqui nós vamos ver, com pequenas exceções, para Denébula, Zosma, Alphard, que são as estrelas mais brilhantes do céu, realmente, que ele considera estrelas de primeira ou de segunda grandeza. E ele cita: Canopus é muito importante e muito boa estrela, porém, não vou incluir na minha lista porque ela não é visível em Roma. Então, aqui nós podemos ver o que era chamado Paranatelô ascender com, curiosamente, eu conheci este nome estudando astrocartografia. Os parãs, quando se cruza uma linha reta de meio do céu ou fundo do céu, com uma linha curva de ascendente e descendente. Mas os parãs eram verdadeiramente quando uma estrela ascendia junto com o planeta, ou quando uma estrela culminava e o planeta ascendia, ou quando uma estrela se punha e o planeta culminava. Então, aqui nós vamos ver que uma estrela está nascendo mais para o leste, mas do nordeste. Mas ela está ascendendo junto, ao mesmo tempo que a Vênus está ascendendo. Aqui nós vamos ver outros 2 desenhos com a Lua ascendendo e uma estrela se pondo. Ela não se põe no oeste, ela vai se pôr ali perto, por volta do sudoeste, mas a grande vantagem é essa, que no horizonte funcionam os 360 graus. Isso é usado também para planeta no sistema do horizonte, que é mais conhecido como espaço local, mas isso vem do estudo das estrelas. Ou aqui, que nós podemos ver a Lua culminando no primeiro vertical e uma estrela se pondo também lá por volta do sudoeste. Então, eu vou colocar para vocês o que hoje se considera as principais estrelas. Eu vou usar da ordem de 60 estrelas, embora nós vamos encontrar autores que usam menos
autores que usam mais, ou a Bernadette Brady, que hoje está usando 600 e tantas estrelas. Eu não sei se vocês sabem que existe no Capitólio americano um livro relacionando todas as estrelas de todas as constelações. Houve uma época, inclusive, que virou moda vender estrela para Dia das Mães, para Dia dos Pais. Só isso no Jô Soares isso cansou de aparecer. Só que a pessoa não podia escolher a estrela. Teria que ser a estrela que lhe fosse designada. E os antigos colocaram as estrelas no céu com um termo que era chamado catasterismos, para homenagear um herói, para homenagear uma aventura, de modo que a humanidade não esquecesse daquela história. E até os nossos dias de hoje isso acontece. Quando Ayrton Senna morreu, foi homenageado com uma estrela. Quando Aretha Franklin morreu agora, 2 anos atrás, foi homenageada com uma estrela, pela própria NASA. Então, não se perdeu essa questão que vem lá dos muito antigos, né? Então, as estrelas reais são as estrelas que estavam nos equinócios e solstícios por volta de 3000 a.C., também chamadas as reais da Pérsia. Aldebaran, no maxilar ou no olho do touro, Régulos no coração do leão, Antares no dorso de escorpião, Fomalhaut na boca do peixe, peixe astral. Nada tem a ver com a constelação de peixes que deu origem ao signo de peixe. E poderíamos dizer também que Sírius, a estrela mais brilhante no Cão Maior, e Canopus, a segunda estrela mais brilhante do céu, hoje na constelação de Carina, devem ser incluídas no potencial para sucesso. Embora nós vamos saber que em Sírius, se a exposição for excessiva, queima rápido, e Canopus, com muita capacidade de comando e de desbravar, precisa avaliar o risco daquele desbravamento. Aqui estão como os antigos viam as constelações, em figuras. Esses são desenhos de Eratóstenes, século III a.C., o touro, o leão, o escorpião e o peixe. E aqui nós vemos Sírius, a mais brilhante, do Cão Maior, e Canopus, que está aqui no desenho antigo, num dos remos ali do barco. E as estrelas mais difíceis. Eu não sei se vocês repararam, na lista do Anônimo, Algol não está incluído como estrela difícil, não. Está incluída como uma das estrelas brilhantes, junto com as outras, que ele vai se referir à Górgona, que hoje a gente diz que é na cabeça da Medusa, que daria uma paixão intensa, consumidora e histérica, que os mais antigos e deterministas vão falar de decapitação. Decapitação por causa da cabeça da Medusa, vocês vão ver. Nada disso, nada disso. Nenhuma estrela é tão negativa assim. Capulus é considerado o par masculino de Algol. É uma nebulosa, na verdade. Não está citado pelo Anônimo, na mão de Perseu, de ação penetrante, impetuosa, focada e direta. É uma estrela dada uma certa violência que a pessoa pode sofrer aquilo e não fazer. E faces. É uma nebulosa na face do arqueiro. O arqueiro, que nós hoje chamamos de Sagitário. Que o Centauro não é Sagitário. Existe uma outra constelação de Centauro sobre o Cruzeiro do Sul, e que o arqueiro, como vocês vão ver aí, ele vai ser representado por uma figura, que era Crotos, que é o tipo de um sátiro, né? Mas ela vai ser implacável, rude, perversa, mas sozinha, se ela não tiver nenhum reforço, ela pode ser assertiva. De novo. Aqui está a representação do Perseu com Algol na cabeça da Medusa e aqui Capulus na mão direita
onde tem a espada. Vocês vão ver como é importante a posição da estrela na figura, na sua interpretação. E aqui está o arqueiro, hoje que a gente considera Sagitário, Faces estaria aqui. O que é a questão das nebulosas? Em Roma, eles usavam essas nebulosas para ver se os arqueiros tinham boa visão. Então, quem não conseguisse ver a nebulosa estava cortado, né? Aqui tem outras estrelas que nós também utilizamos, que não estão na lista do arqueiro, do anônimo, principalmente a Crux, que não era visível. Carmen estava me contando aqui que foi ver o Cruzeiro do Sul na Argentina, porque do hemisfério norte eles não conseguem ver a cruz, né? E outras estrelas. Alcione, por exemplo, costuma representar as Pleiades, ou Capela, ou Ramal, ou o outro par de Zubin Eugenube, que é Zubin Esquemali, que estrelas da constelação de Escorpião, e que são usadas aos pares, como Castor e Pollux, ou Sadal Sud e Sadal Meleque, o par de Aquário. Muitas interpretações vão considerar que, quando essas duas estrelas são encontradas juntas, elas funcionam melhor que quando só uma delas vai aparecer. E o importante, então, a primeira coisa na interpretação das estrelas é, primeiro, a constelação. A que constelação ela pertence? Aquilo dá a primeira referência com relação à estrela. E Eudoxo, Aratus, Eratóstenes e Higino são os autores que fizeram interpretações dos catasterismos ou dos mitos das constelações. Na bibliografia, eu estou dando para vocês um livro que reúne 3 desses 4 autores, que foi editado por uma universidade inglesa. Então, a localização na constelação. Primeiro, à direita é masculino ou ativo intencional. À esquerda é feminino ou receptivo, resultante ou acidental. À frente indica comando dos questões e proeminência. As costas obedece ou esconde. A cabeça central indica liderança. O cabelo, ou juba, no caso dos animais, força e masculinidade no sentido de atividade. A testa, intelecto, primeiro plano, proeminência. Olhos, cognição, boca, entrada, aquisição, nariz, astúcia, pescoço, conexão entre mente e corpo, ombros, estabilidade, segurança, braços ou pinças, atividade prática. No caso de garras ou pinças, podem funcionar também como armadilha. Punho e tornozelo são pontos de transição. Então, eles indicam uma coisa de pré-determinação, digamos, como a gente viu lá em Capulos, no Perseu. Peito, mulheres, nutrição, homens, proteção. Joelhos, pernas, asas. Então, é para dizer que existe também a interpretação muito pouco presente na grande maioria dos livros de estrelas com relação, porque assim se referenciou Ptolomeu. Quando ele dividiu as constelações, ele se referenciou a partes das constelações. E aqui, a constelação de Órion, que eu mostrei lá, que está sobre o Equador, é uma constelação bastante visível e que ela tem a curiosidade de conter o maior número de estrelas listadas como importantes. Betelgeuse, a Alfa, Rigel, a Beta e Bellatrix, a Gama. Em 1603, Bayer sugeriu que as estrelas das constelações fossem classificadas com nomes das letras do alfabeto grego, né? Então, a gente vai ver essas representações. E Alnilam
que não é a mesma coisa que as outras três, mas que está lá no centro, está no cinto, no centro das Três Marias. Então, o que é a constelação de Órion? Muito rapidamente, um caçador corajoso, enfrentou e superou diversos perigos, mas foi morto pelo escorpião que Artemis mandou, porque ele viu ela tomando banho nua. Então, para acabar, tanto que vocês observam, quando o escorpião sobe, Órion desce. Quando o Órion sobe, o escorpião desce, ou seja, para eles nunca estarem juntos no céu, né? As estrelas mais brilhantes de Órion promovem realizações, sucesso, através de superação de obstáculos, de efetividade. Betelgeuse, a mais brilhante no ombro direito, é a melhor para resultados positivos que levam à fama e sucesso. O seu posicionamento na figura indica força e coragem estável com relação ao astro com o qual estiver relacionada. Rigel, a segunda, localizada no pé esquerdo, promove determinação e esforço que levam a resultado firme e bem-sucedido. Bellatrix, no ombro esquerdo de Órion, não possui a firmeza de Betelgeuse. Por esse motivo, apesar da coragem, ela é muito corajosa, mas, como há possibilidade de imprudência, pode não conseguir manter esse sucesso. A Unilan tem firmeza, que está localizada no cinto, mas não tem o potencial para sucesso das outras três estrelas. Então, eu quero apresentar rapidamente umas 4 ou 5 mapas. Começando pelo mapa do Donald Trump, que eu fiz a interpretação logo depois que ele foi eleito, mostrando a importância das estrelas nesse mapa. Observem aqui, principalmente, o Marte e o Sol, ali o Sol e Urano, e aqui a Lua. Trump nasceu num dia de eclipse lunar, como o que nós vamos ter na próxima terça-feira. Esse é o mapa do céu do programa da Bernadette Brady, que ela criou porque não conseguiu que o Solar Fire calculasse corretamente. E não calcula até hoje. Não adianta olhar o Star Params no report, porque ele está errado. Observem que aqui está o horizonte e, portanto, a gente vai poder ver Marte aqui, ó, ascendendo no horizonte. Observem, ali está a constelação de Gêmeos e aqui estão Sol e Urano lá em cima. Vamos ver agora as estrelas. Essa é a apresentação, uma das apresentações que o programa permite e que só considera as estrelas visíveis e planetas até Saturno. Porque se as estrelas são visíveis, os planetas geracionais, a relação deles de estrela é coletiva e não tem nenhuma indicação individual. Vão ser usadas as ascensões, culminações, ocasos e culminação inferior durante 24 horas. Os nascimentos ocorridos com o Sol acima do horizonte vão considerar a partida do nascer do Sol. E os nascimentos ocorridos com o Sol abaixo do horizonte, ou seja, à noite, vão ser considerados a partir do pôr do Sol. Para os parãs, são considerados 2 minutos ou 30 segundos, que é o orbe sugerido por Reinhold de Bertin para a utilização de estrelas fixas projetadas na eclíptica. Vamos ver outros autores com orbes maiores, mas eu digo assim, usar mais do que 1 grau para a estrela é absolutamente incoerente, porque 1 grau corresponde a 72 anos, né? E nos ângulos vai ser usado, então, 4 minutos ou 1 grau. Então, nós vamos observar aqui, em Marte e no Sol, a estrela Régulos. O Sol ascende com Régulos no nadir e Marte se põe com Régulos no nadir. A Lua tem Betelgeuse,
e tem Algol. Sabemos de toda a história familiar do Donald Trump, não só da família de onde ele veio, como das famílias constituídas. Ele tem Lua na 4, conjunção Nó do Sul, muito ligado à família, mas isso não quer dizer que trate bem da família. E Mercúrio ligado com Sírius e com Bellatrix. Todo mundo conhece. Trump tem o Mercúrio quadrado com Netuno. Então, é conhecido pela enorme quantidade de mentiras que ele colocou. Então, é aquela coisa de tem uma ação ampla, mas pode queimar muito rapidamente. Se eu fosse olhar pelo método de Ptolomeu, porque vocês vão encontrar mapas que, pelo método de Ptolomeu, não tem nenhuma estrela. Pelo método dos Parãs, sempre vai haver a presença de estrelas. Aparece o ascendente em conjunção com Régulos e o meio do céu em conjunção com Capulos. Isso não quer dizer que o ascendente ascende com Régulos, nem que o meio do céu culmina com Capulos. O mapa do Gugu Liberato, aquele apresentador de televisão, que faleceu em 21 de novembro de 2019 por um acidente, digamos assim, bobo, numa data em que Mercúrio estava estacionado em Escorpião, em quadratura com Urano, na casa 8. Mas não foi só isso, óbvio. Aquilo ali apenas destravou. Então, observem Lua e Vênus em Touro, fazendo trígono ao meio do céu, opostos a Júpiter e Saturno-Marte no ascendente. A Lua, aquela que o Anônimo chamou atenção para mais importante na ligação com as estrelas, culmina com Algol. E Vênus ascende com Canopus. Então, Vênus, muito melhor do que a Lua, ascende com Régulos. Ele teve muito sucesso. E nós vamos observar que também Saturno ascende com Fácis. Então, nós vamos ver aqui estrelas muito boas, estrelas muito difíceis, para uma pessoa que teve uma ascensão espetacular na carreira e que, de repente, que esse é o problema das estrelas, ela pode ser repentina, inesperada e dramática. O rei Charles, para mostrar apenas a conjunção Sol-Vênus que ele tem em Libra na casa 4. O rei Charles ascendeu agora, foi o mais idoso que ascendeu, mas ele ascendeu com a sua rainha, ou seja, com a pessoa que ele escolheu para ser a sua mulher, separando-se da princesa Diana, que tem... Não trouxe aqui porque eu já mostrei da outra vez. Eu só vou mostrar aqui Vênus. Vênus culmina com Antares ascendendo. Ou seja, Antares, das 4 estrelas reais, ela vai ser a mais corajosa, mais destemida. Ou seja, é focada, obstinada. E isso a gente viu no Príncipe Charles. Eu quero mostrar agora 2 mapas de pessoas comuns como nós. Esse é o mapa de uma pessoa. Observem a Lua na casa 8, quadrada com Urano, e o Saturno no meio do céu. É um dos Saturnos mais difíceis que eu conheço, em Áries, no grau 29, retrógrado, em conjunção com o Nó do Sul. Esse senhor teve muito sucesso até os 40 anos de idade, e a partir dos 40 anos de idade, ele começou com uma série de problemas de saúde, e até hoje, que ele está com 82, ele continua com esses problemas, nunca mais conseguiu se reerguer profissionalmente. Então, nós vamos ver ali, olha, de novo, a Lua ascendendo com Algol e Saturno se pondo com Algol. E, finalmente, esse senhor teve um começo de vida muito difícil, perdeu o pai aos 5 anos de idade, começou a trabalhar aos 8 anos, mas, a partir dos 30, começou a crescer profissionalmente
e só vem crescendo até hoje. A pessoa é muito rica e tem uma posição muito respeitada e muito bem-sucedida no meio profissional. Vocês dizem, mas tem Plutão no meio do céu, trígono com Lua e Marte em Sagitário na casa 2, o Júpiter também está em trígono ao Sol, mas vamos observar que nós vamos ver ali Marte com Régulos e Betelgeuse. Algol não ganhou. Algol está aqui presente. Deu para o focado, mas as outras ganharam. E o Júpiter também ascende com Régulos, né? Bom, rapidamente, as duas fases das estrelas para entender o que aconteceu com Sírius. Ela tem uma fase que ela fica invisível. Então, as estrelas podem ter uma fase de invisibilidade e uma fase de passagem restrita. A invisibilidade vai ocorrer quando o hemisfério da estrela, como é o caso de Sírius, 16 graus sul, é diferente do local, Alexandria, latitude 31 norte. E a passagem restrita, a estrela está no mesmo hemisfério celeste do local terrestre, mas ela não se vê a hora que ela acende, nem a hora que ela se põe. Ou seja, ela fica circumpolar. Ela aparece no céu, mas ela não toca a Terra. Uma vai acabar a fase com a ascensão helíaca e outra vai acabar a fase com o ocaso helíaco. Então, quando as estrelas estão nessas fases, o que os antigos diziam é que elas não ouvem os pedidos dos homens, porque elas não são visíveis ou não tocam o horizonte. Então, a gente vai ver aqui rapidamente que a estrela ascende depois do Sol, se põe antes do Sol. Então, as estrelas têm uma fase de invisibilidade, depois ela volta a ser visível. E aqui, a estrela ascende antes do Sol se pôr, quer dizer, a gente também não vê quando ela ascende, só se vê ela no céu. E, para terminar, a história do Brasil tem duas questões importantes relativas a estrelas. A primeira delas é a carta do mestre João Faras, a terceira carta do descobrimento, muito pouco divulgada, mesmo nos 500 anos de descobrimento, que eu descobri através do livro do Eduardo Bueno e fui ao Real Gabinete Português de Leitura para ver esta carta. Essa é a representação que está aqui, porque a carta original, eu consegui depois uma cópia, um pergaminho enorme na Torre do Tombo, não tem nenhum enfeite, nada disso, né? Isso foi a carta publicada num livro que comemorava os 100 anos da independência do Brasil, portanto, em 1822. O mestre João Faras, ele era astrólogo, astrônomo, e médico do rei Dom Manuel I, e veio na esquadra de Pedro Álvares Cabral. Nessa carta que está na Torre do Tombo, está o desenho do Cruzeiro do Sul, que é considerado o primeiro desenho do Cruzeiro do Sul. Então, ele vai dizer: somente mando a Vossa Alteza como estão situadas as estrelas do Sul, mas em que grau está cada uma, não pude saber. Antes, me parece ser impossível no mar tornar-se a altura de nenhuma estrela, porque eu trabalhei muito nisso e por pouco que o navio balance, se erra 4 ou 5 graus. Interessante observar como é que ele se assina. Johannes Artium e Medicine Bachelarius, ou seja, ele quer dizer que ele é formado nas artes liberais. Antes de fazer medicina, ele fez as artes liberais e, por isso, ele sabe astronomia e astrologia, que eram uma das artes. E, para terminar, a bandeira do Brasil. A bandeira do Brasil, hoje com 27 constelações, ou estrelas, inicialmente eram apenas 21, as últimas 4 foram acrescentadas em 1992, que se diz que é o céu do Rio de Janeiro,
em 15 de novembro de 1889, às 8h30 da manhã. Não me pergunte por que Décio Vilar escolheu 8h30 para representar a estrela, mas o pior é que é. Então, nós vamos observar aqui que a estrela que está mais destacada em cima, que vai ser a estrela Spica, representa o Pará, porque o Pará era o maior território do Brasil na época da Constituição da Bandeira. E nós vamos ver 3 constelações principais representadas. A constelação de Escorpião, que é a que tem o maior número de estrelas. As estrelas estão em 5 tamanhos diferentes, quer dizer, as estrelas mais brilhantes e as menos brilhantes. A constelação do Triângulo, que tem 3 estrelas. A constelação do Cruzeiro do Sul, que tem 4 estrelas. E a constelação do Cão Maior, que tem 5 estrelas. Essa última estrelinha aqui é de uma constelação muito pequena, que se chama Octans, e que está lá, que o Brasil, o hemisfério sul, não tem uma estrela polar como o hemisfério norte tem polares. E nem a que é considerada seria essa. Não é Octans, é considerada uma puxada da estrela Crux da ponta do Cruzeiro do Sul. Mas, de qualquer maneira, eu vou mostrar para vocês que as constelações não estão incorretas. Essa é a representação que nós temos no Starlight e que mostra a constelação de Escorpião em destaque, a constelação do Triângulo Austral em destaque e o Octans, que eu falei que não é tão relevante. Mas, de qualquer maneira, não aparece o Cruzeiro do Sul, mas na visão do desenho ela foi colocada. Eu deixo aqui para vocês uma bibliografia, tanto do livro de história da Tancy Barton, dos autores modernos de estrelas, Bernadette Brady e, infelizmente, Alexandar Insiragic, que é o último livro de estrela que não fala em Parãs, os autores mais tradicionais, Vivian Robson e Hebertin, e um livro sobre a história do nome das estrelas, que também é muito interessante, e o que eu falei para vocês, Eratosthenes e Higino, Constellation, Myths with Aratus Phenomenon, Oxford University Press. Quem melhor publica os nossos livros são as universidades. Então, muito obrigada.